turminha! Hoje nós vamos falar sobre o antônimo das palavras. Oi, pessoal! Deve ser a minha encomenda, só um minutinho. Muito obrigado! Eu assino uma revista que traz várias curiosidades. O quê? Algumas pessoas ainda gostam de ler revistas, mas enfim, as revistas desse mês chegaram e olha só, é a minha favorita. Bem, vamos ver o que veio dessa vez, desse mês aqui. Olha só esse artigo aqui sobre boto cor-de-rosa. Você aí, conhece esse animal? Talvez você já tenha ouvido falar em alguma aula de ciência natural do Urano. É bastante conveniente porque na aula passada nós falamos sobre os rios voadores que ocorrem na Amazônia e é lá nos rios daquela região que vive esse animal muito charmoso e bastante diferenciado. Vamos ouvir mais sobre ele? Vem comigo! É aqui nessa página aqui. O boto cor-de-rosa é uma espécie de golfinho que vive em água doce. No Brasil, ele pode ser encontrado nas bacias dos rios Amazonas e Solimões. O boto cor-de-rosa também é chamado de boto vermelho, ou boto rosa, uiara, ou simplesmente boto. Os botos são animais ágeis e têm, além de grandes nadadeiras, o corpo muito flexível, de maneira que são capazes de desviar de galhos e troncos caídos nos rios rapidamente. Dessa forma, é possível capturar suas presas, que incluem peixes, camarões, caranguejos e até tartarugas. O boto cor-de-rosa é maior que os demais golfinhos. Os machos, por exemplo, podem medir 2,5 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, enquanto as fêmeas podem medir 2,2 metros e pesar, em média, 150 quilos. O boto cor-de-rosa geralmente vive sozinho, mas pode ser encontrado em pares ou em grupos pequenos com até 4 animais. O boto cor-de-rosa é uma espécie ameaçada. A principal ameaça são as atividades humanas, desde a pesca até o desmatamento e a construção de obras como represas, além da poluição das águas. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre esse lindo animal? Eu também! Mas sabe o que mais me chamou a atenção nesse texto? Observe comigo! Os botos são animais ágeis e têm, além de grandes nadadeiras, o corpo muito flexível, de maneira que são capazes de desviar de galhos e troncos caídos nos rios rapidamente. Dessa forma, é possível capturar suas presas, que incluem peixes, camarões, caranguejos e até tartarugas. Vamos aprender uma coisa muito importante usando as palavras em destaque como exemplo. Você sabe o que é um antônimo? Um antônimo de uma palavra é o seu oposto, como uma ideia inversa. Por exemplo, o antônimo de bom é mau. Bem, você se lembra das palavras que estavam em destaque anteriormente? Não? Tudo bem. É meio difícil lembrar mesmo, mas não tem problema. Elas vão aparecer logo. Aqui estão elas. Você sabe qual é o antônimo de cada uma delas? Se não souber, vamos descobrir juntos. O antônimo de flexível é inflexível. O de capaz é incapaz. E o de possível é impossível. Você percebeu algo em comum entre todos esses antônimos? É possível formar o antônimo de algumas palavras, acrescentando no início delas im, im, antes da letra B ou P, ou in, in. Veja mais alguns exemplos. Feliz, infeliz, satisfeito, insatisfeito, grato,
ingrato. Mas nem todos os antônimos de todas as palavras vão seguir essa regra, como no exemplo que dei no início de minha explicação e como em cheio, vazio, entrar, sair. Hora da atividade! Sabe, eu assino essas revistas faz um bom tempo. Tenho algumas lá que estão paradas, nunca mais usei. A propósito, isso me deu uma ideia. Que tal se nós contássemos algumas palavras antônimas? Como assim? Bom, é só nós pegarmos as revistas velhas, né? E recortar as palavras antônimas. Procurar por... deixa eu pensar... Palavras como caindo e subindo, alto e baixo, forte e fraco, magro e gordo. Que tal? Depois que você achar pelo menos 5 dessas palavras, cole em uma folha de ofício. Tudo que você vai precisar para essa atividade é de cola, tesoura sem ponta e uma folha de ofício. Nossa, que legal aprender sobre o boto cor-de-rosa, não é? E também, de quebra, aprendemos um pouco mais sobre antônimos. Agora, se me dão licença, vou continuar lendo minha revista aqui, porque ainda tenho muita coisa reservada na minha pilha de leitura. Então, até a próxima, pessoal! Vejo vocês daqui a pouco. Tchau!